Ótimo. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso encontro mensal da comunidade aqui dos mapas mentais. Meu nome é Alice Kimura, né? Todos vocês já me conhecem, mas esse encontro de maio de 2023, ele é muito especial porque nós temos um convidado querido, o Bruno Andrade, o essencialista, que vai falar sobre essencialismo, aquele livro sobre essencialismo. Então, quem entende de essencialismo é o Bruno. Nós tivemos a oportunidade de sermos palestrantes durante a última POB, a Conferência Personal Organizer Brasil, e agradeço a todos que estão assistindo aqui ao vivo e para você também que está assistindo no gravado. Eu passo a palavra, sem maiores delongas, eu passo a palavra para o Bruno. Maravilha, eu vou voltar nessa primeira imagem aqui, é muito bom, é um prazer, Liz, obrigado pela confiança de estar aqui, falando para a comunidade, e vou compartilhar com vocês um conteúdo que realmente mudou a minha vida. Eu já tenho 20 anos de profissão como professor, né? Eu comecei como zootecnista, comecei trabalhando em fazendas, das fazendas acabei indo para uma escola para ensinar crianças, a parte agrícola, então eu comecei com a horta dentro de uma escola, ensinando as crianças a plantar, colher, também criar alguns animais, fazer composto, então nós tínhamos galinhas, coelhos, minhocas, enfim, a gente chama essa disciplina dentro da pedagogia Waldorf, que é onde eu tenho aí meus 20 anos de experiência, essa disciplina se chama jardinagem. E durante um bom tempo, durante 10 anos, eu fiquei com aulas de jardinagem e eu senti que minha vida precisava de mais organização. Como professor, pai de 2 filhos, enfim, precisava de mais organização. E eu comecei a me organizar e a minha vida mudou muito. Então, organização, assim, não mudou a minha vida, eu digo que salvou a minha vida. E chegou um ponto que as pessoas começaram a enxergar a minha mudança através da organização, começaram a me pedir ajuda. E isso já tem 10 anos. Eu comecei a ajudar as pessoas a se organizarem no seu dia a dia. E hoje, além de dar as aulas, eu também sou um consultor, um mentor em organização e produtividade. Trabalho com pessoas e com empresas também. Sou palestrante nesses conteúdos. Então, hoje a minha vida se divide entre dar aulas para as crianças, sou professor de jardinagem, biologia e matemática, e tenho os meus clientes, pessoas físicas e jurídicas na área de gestão de processos, organização, adoro eliminar desperdício de tempo e dinheiro da vida das pessoas e da vida das empresas. E durante um bom tempo, isso funcionou, mas eu percebi que só organização e produtividade não bastavam. Porque eu já sabia fazer planos, bater metas, ensinar as pessoas a fazer isso e serem mais produtivas. E eu queria mais produtividade para passar mais tempo com a minha família e cuidando de mim. Só que quanto mais eu otimizava o meu tempo e me sobrava tempo, ao invés de eu investir em mim e na minha família, eu trabalhava mais. Eu colocava mais clientes, então, ao invés de terminar o dia 5 da tarde, mais produtivo, eu ia até às 6 com um cliente a mais. E eu percebi que essa conta não fechava, era uma produtividade que eu comecei a chamar de produtividade venenosa. E eu comecei a ver isso nos meus clientes também, porque eu acredito que é uma tendência natural, hoje, a gente não parar, a gente querer produzir sempre mais e mais. E quando esse conteúdo cai no meu colo, o essencialismo, o que acontece? Tudo fez sentido, porque organização e produtividade com foco no essencial, aí sim, porque quando eu sei o que é essencial para mim, eu faço a conta de trás para frente. Eu não simplesmente trabalho e ganho dinheiro e conquisto clientes e faço números. Mas esses números, eles têm que ser o necessário para eu atingir o meu essencial. Então, a conta é de trás para frente, o que é essencial para mim, e aí eu sei o que eu quero ter e o que eu tenho que fazer. E eu faço até ter, e quando eu tenho, aí é a hora de parar. Então, isso é muito importante.
fez muito sentido para mim, aí eu agreguei na minha vida e nas minhas consultorias e até nas minhas aulas com as crianças o foco naquilo que é essencial para sair de um mundo mais sem norte, com um mundo focado no essencial para mim. E o essencialismo não é uma metodologia de produtividade nem de gestão de tempo. Ele é um estilo de vida, uma busca disciplinada por menos e melhor. Então, é essa busca que eu quero compartilhar com vocês. Então, vocês vão ver o que é a minha leitura, a minha experiência de quase 7 anos nesse estilo de vida, sempre buscando o essencial. Acredito que todos somos essencialistas, nascemos essencialistas, mas nos desviamos no meio do caminho por causa de muita influência externa, nós perdemos a nossa essência. A gente acaba sendo bombardeado por 3 forças não essencialistas, que eu vou abordar logo na sequência. Então, o essencialista, ele não é um certinho, ele não é um organizado, ele não é um planilhador. E, ao mesmo tempo que ele também não é, essencialismo não é minimalismo e também não é viver com o básico. É diferente. Essencialismo não é viver de Havaianas, comer arroz, feijão, bife, salada e ovo, ou ter uma dieta restrita, essencial, ou também andar de Hering e Havaiana, enfim, não é. Ser simples, ser humilde, ser básico, às vezes as coisas podem andar juntos, mas o essencialismo em essência não é isso. O essencialismo é o que é essencial para cada um. Posso até dar um exemplo para vocês. Aqui em casa, cada um tem o seu quarto. 2 filhos, eu e a Thalita, são 4 quartos. Para a gente é essencial que cada um tenha o seu canto. Eu não digo que a gente dorme em quartos separados, nós temos quartos diferentes. Cada um tem o seu quarto. Para a gente isso é essencial. Da mesma maneira que para a gente ter TV a cabo não é essencial. Nós não temos TV a cabo em casa. Algumas pessoas acham absurdo, porque para elas é essencial uma TV em cada espaço da casa. E eu não posso julgar o que é essencial para mim, comparando com o seu, e você também não julga o que é o meu essencial. O essencial, ele é individual. Então, o essencialismo é um caminho para você encontrar o que é essencial para você. E, na verdade, eu digo que nem é encontrar o essencial para você, porque o essencial para você já está aí. O essencial já está na sua vida. A questão é tirar da sua vida o que não é essencial. O essencialismo é mais sobre tirar do que pôr. Você já tem o suficiente para ser feliz, para se realizar, para ser uma pessoa essencialista. Talvez, quando eu digo assim, o suficiente, talvez algumas pessoas possam falar, poxa, mas questão de dinheiro, questão de tempo. Tempo você tem o suficiente, isso eu posso afirmar categoricamente. Dinheiro, eu já te digo que você tem o bastante para começar. Isso não te impede de começar. Talvez você não tenha o suficiente, mas não te impede de começar. Saúde, talvez você ainda não tenha o suficiente, mas não te impede de começar a fazer esse essencial ficar maior na sua vida. Tudo que a gente foca, cresce. Tudo que a gente foca, cresce. Vamos dar uma olhada, uma visão geral do essencialismo, né? Então, a gente vai sempre comparar o não essencialismo, ou a atitude não essencialista, com a atitude essencialista. O não essencialista, ele sempre pensa tudo para todos. Ele não separa, ele não analisa, é tudo, né? Tudo é importante, toda hora. O essencialista pensa em menos, porém melhor. Não é o menos é mais, é menos, porém melhor. Menos, porém melhor. O não essencialista, ele está sempre na busca indisciplinada por mais. Não tem disciplina e é sempre mais, não importa o que, mas quanto mais, melhor. Quanto maior o prato no restaurante, melhor. Quanto mais clientes, melhor. Quanto mais festas, melhor. Quanto mais viagens, melhor. Mais. Já o essencialista, ele vive em uma busca disciplinada, por isso não é só no começo do ano, só no começo do mês, é todo dia. Todo dia ele reflete se ele investiu nas coisas certas. Então, a busca disciplinada por menos. Menos, porém, melhor.
E com isso, o essencialista, ele vai sempre estar a caminho de uma vida com significado. E o não essencialista, ele vai correr, 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 e vai sempre estar insatisfeito, incompleto, e a gente sempre vai estar, mas ele vai estar muito mais longe de estar satisfeito ou completo do que o essencialista. Por quê? Porque, primeiro, que ele não tem clareza do que ele precisa. E segundo, que ele nunca sabe quando ele chegou. Nunca sabe quando chegou porque não sabe onde quer chegar. E também não caminha em uma linha reta, caminha em uma linha em zigue-zague, certo? Não que o essencialista, a gente vai falar de reta um pouquinho quando a gente falar de foco, mas o essencialista, ele caminha em uma lógica. O não essencialista, ele parece como se fosse um enxame de abelhas, sabe? Como se fosse um enxame de abelhas dentro da cabeça, né? O essencialista, ele não faz mais coisas em menos tempo, por isso eu digo que não é uma técnica de gestão de tempo ou de produtividade. O essencialista faz as coisas certas. É mais um estilo de vida focado naquilo que importa. E coloquem no chat para mim aqui, quem está no chat, quem está com a gente ao vivo aqui, coloca no chat para mim qual é o oposto de esforço. Escrevam, por favor. Preciso de vocês rápidas no gatilho. Qual é o oposto de esforço? Vamos ver quem escreve rápido aqui. Ócio. Que mais que é o oposto de esforço? Para vocês. Ócio. Preguiça. Muito bom. Durante muito tempo, para mim, o oposto de esforço foi preguiça. E quando eu ouvi a Dulce Magalhães, numa palestra, que também é um livro, eu tanto li o livro quanto assisti a palestra, a Dulce Magalhães, né, nessa palestra, nesse livro intitulado O Foco Define a Sorte, eu adotei um outro oposto para o esforço. O oposto de esforço é estratégia. Quanto mais estratégia, menos esforço. E sempre que eu falo, nossa, eu estou me esforçando muito, ou até quando eu falo, nossa, até quando eu ouço, é uma pessoa esforçada. E aí esse esforçado teria um sinônimo de empenhado, né? Mas esforço para mim é muita energia gasta. É energia gasta, vamos colocar aí, não muita. O esforço necessário, a energia gasta para pular o muro, certo? Isso é esforço. Eu preciso chegar do outro lado do muro, então eu tenho que fazer todo dia muito esforço. Imagina que todo dia, para ir para o meu trabalho, eu preciso pular o muro. E aí eu corro, agarro, bato os pés no muro, pulo o muro, caio do outro lado e vou para o trabalho. Todo dia eu faço isso. Muito esforço. Eu começo até a me acostumar a fazer o esforço. Agora, se eu parar e pensar numa estratégia, eu posso passar um final de semana com uma marreta, quebrando um pedaço do muro e instalando ali um portão. E aí, todos os dias que eu tiver que ir para o meu trabalho, simplesmente eu abro o portão, passo e fecho o portão. Eu faço a mesma coisa com menos esforço. Por quê? Eu tive uma estratégia. E nós atingimos o essencial hoje, nós temos que fazer muito esforço para cuidar da nossa vida, da nossa saúde, do nosso tempo, da nossa família, dos nossos filhos, da nossa refeição, e essas são coisas essenciais. Mas por que cuidar do essencial demanda tanto esforço? Porque a gente não tem uma estratégia para lidar com o essencial e porque tem muitas barreiras até a gente chegar no essencial. Então, é como se a gente vivesse em um quarto, vou dar um outro exemplo, em que o essencial está lá no canto, no outro lado do quarto, um copo d'água, por exemplo, e você tem várias caixas que você praticamente não usa e não são essenciais.
e para chegar até aquele copo todo dia você tem que pular essas caixas. Como seria mais fácil atingir o essencial? Se as caixas não estivessem no caminho e se o caminho estivesse livre. Então, o essencialismo, ele vai tirar da sua vida, sistematicamente, você vai tirar da sua vida essas caixas que não são essenciais e só te fazem perder tempo e dinheiro, que normalmente as pessoas reclamam. Eu não faço isso porque eu não tenho tempo e nem dinheiro. Mas aonde está indo o seu tempo e o seu dinheiro que você não tem isso? Em alguns momentos, ou em vários momentos, isso está indo para aquilo que não é essencial. Então, vamos pensar o seguinte do ponto de vista da energia. Eu posso investir toda a energia em um sentido só, ou eu posso gastar a minha energia em várias direções. E aí, depois de passar muito tempo na minha vida, depois de 5, 10 anos, eu posso perceber que eu avancei 1 milímetro em cada direção, quando eu pulverizo a minha energia. Ou, depois de 5, 10 anos, colocando energia no mesmo sentido, eu vou me destacar como alguém que faz aquilo. Aqui do lado, a junção das setas pequenas é o mesmo tamanho da junção da seta grande. E qual a diferença aqui? Uma em cada direção e todas em um sentido só. E eu vejo muitas pessoas pulverizando a sua energia em várias direções e não conseguindo resultado naquilo que elas querem. É uma questão de gestão de energia também. Como na natureza, a natureza não gasta energia, não desperdiça. O único bicho na natureza que desperdiça energia é o bicho homem, o bicho ser humano. As plantas não desperdiçam energia, na química também você não vê, né? No reino mineral, toda energia é extremamente direcionada, inclusive a gente tem até energia atômica. Então é muita energia sempre direcionada. Nós temos no reino vegetal a energia utilizada da maneira mais sábia possível pelas plantas, e os animais também não desperdiçam energia. Ele não fica correndo à toa, nunca vi nenhum leão treinar corrida. Ele corre quando precisa, ele fica quieto quando não precisa. O bicho ser humano é o único que consegue gastar energia quando ele não precisa e com coisas que não são necessárias. Então, quando a gente pensa no essencialismo, eu até faço essa pergunta, você pensando no que é essencial. O que você pode tirar da sua vida? Eu quero que respondam no chat, por favor. Por favor. Respondam essa pergunta no chat. O que você pode retirar da sua vida que vai liberar energia imediatamente e no futuro não vai te fazer falta alguma? Uma palavrinha só. O que você pode retirar da sua vida que vai liberar energia para você imediatamente e no futuro você não vai lamentar de ter tirado. Vamos ver aqui. Estresse. Estresse não acrescenta e só rouba energia. Falar sim para tudo. Exato. Ser mais seletivo, né? O que você pode começar a falar, não, vou falar sobre isso. Ansiedade. Muita gente escreve também, quando eu faço essa pergunta, eu ouço muito. Redes sociais. E, na verdade, não precisa ser necessariamente retirar totalmente da sua vida, né? O que você pode diminuir também. Porque se é uma coisa que você pode diminuir ou uma coisa que você pode retirar, já mostra isso já é um cheirinho de que aquilo não é essencial. Então, quem escreveu, vamos começar a pensar em tirar isso. E aqui, quando a gente faz, olha essa tripla intersecção. Quando você faz a coisa certa, pela razão certa, na hora certa, nossa, é como se fosse uma epifania ou uma alegria extrema, porque você encontra o ponto máximo de contribuição para você na sua vida e para o mundo. Então, quando você faz a coisa certa, pela razão certa, na hora certa, isso é tocar o essencial. Certo? A coisa certa, no aniversário da minha filha, estar com ela.
na hora certa, pela razão certa. Quando eu faço isso, eu estou no essencial. Quando eu faço a coisa certa pela razão certa, mas na hora errada, é até legal, mas não dá o match. Quando é a hora certa e pela razão certa, mas não é a coisa certa a se fazer, faltou um. Então aqui eu tenho um tripé de ponto máximo de contribuição. Agora, o oposto disso, quando eu faço tudo, porque todo mundo está fazendo, a todo momento, eu vou encontrar o ponto máximo de frustração. Essa aqui é a vida de quem não vive o essencial, de quem não vive nada do essencial, porque faz tudo que todo mundo faz toda hora. Isso é muito interessante, né? Vai assistir ao filme que todo mundo está assistindo, que você nem se interessaria se as pessoas não estivessem indo, vai por curiosidade, né? Vai assistir ao filme porque todo mundo está indo a hora que está cheio. Ou a experiência, ponto máximo de frustração. Eu fui assistir ao filme com o meu filho, então era a coisa certa para ele, fui fazer companhia, pelo motivo certo, queria assistir o filme ao lado do meu filho, se fosse o filme que fosse, só que aí a gente escolheu a hora uma hora que não tivesse tão lotado, ou seja, foi a coisa certa, pela razão certa, na hora certa. Eu poderia ter feito a coisa certa, pela razão certa, mas na hora errada, e a experiência não ia ser plena, e não ia ser o ponto máximo de contribuição para mim e para o mundo, que eu tenho que estar feliz também. E aí, mas o outro exemplo que eu dei aqui seria o ponto máximo de frustração numa vida que não satisfaz. Então, a gente tem aí essa comparação entre o essencialista e o não essencialista, que o essencialista, ele não vive só no ponto máximo de contribuição, isso seria impossível, utópico, mas a gente tende mais para um ponto de contribuição do que para um ponto de frustração. Se ao final do dia eu fizer o saldo do meu dia, eu estou sempre mais no ponto de contribuição do que de frustração. Se eu olhar todas as reuniões que eu fiz hoje, os clientes que eu atendi hoje e o que eu estudei hoje, na hora certa, pela razão certa e a coisa certa, eu estive muito mais perto do meu ponto máximo de contribuição do que de frustração. E isso faz com que minha vida ande, porque quem fica mais no ponto de frustração, a vida não anda. E agora a gente vai falar de um outro assunto aqui, que também tem a ver com viver o essencial. Parece um paradoxo isso, né? Só é livre quem se estabelece barreiras. Limites vão te libertar. Mas como limites libertam? Barreiras libertam. Na verdade, com foco no seu essencial, a sua obrigação é estabelecer os seus limites, igual foi dito no chat aqui, não falar sim para tudo, né? Estabelecer os seus limites, olha, isso eu não tolero, isso para mim não adianta, na nossa relação isso não cabe. Você estabelece os limites e comunica. Você tem a obrigação de estabelecer, de conhecer seus limites, você primeiro respeitar seus limites, comunicando. Agora, se o outro vai obedecer ou respeitar os seus limites, aí compete a ele. E cada vez que ele pisa na linha, você sinaliza. E se acontecer muito, você também tem que ter coragem para perceber que essa relação não está sendo saudável, né? Pode estar sendo tóxica para você. Mas essa frase para mim faz muito sentido. Só é realmente livre aquele que sabe estabelecer limites. Então, limites vão te libertar. Limites libertam. Parece estranho, mas é a mais pura verdade. Eu vivo isso constantemente na minha vida. E por que é que o não essencialismo está em toda parte? O não essencialismo, ele é mais abundante do que o essencialismo. Quando eu saio para andar, quando eu vou ao shopping, quando eu saio na rua, quando eu entro no Instagram ou quando também eu entro numa loja, eu vejo o comportamento não essencialista muito maior do que o comportamento essencialista. Nós estamos muito mais numa tendência mundial de consumismo, de não saber priorizar, de fazer tudo, de correria,
isso é um sintoma de que o não essencialismo ele está imperando. E ele está em toda parte por causa de 3 fatores. Eu vou chamar de 3 forças não essencialistas. Primeira força, opções demais. Então, quando nós temos muitas opções, nós ficamos confusos, e dentre as milhares de opções, é muito mais provável que você escolha uma que não faz parte da sua essência. Muitas opções confundem, paralisam, e quanto mais opções você tem, maior é a chance de escolher uma que não era a boa para você. Então, para lidar com isso, a primeira coisa que eu falo, a primeira dica que eu dou é: elimine o excesso de opções. Imagina que você entra numa sorveteria, esse exemplo é bem simples, mas talvez ele seja interessante. Você entra numa sorveteria com 47 sabores de sorvete. É muito fácil você ficar em dúvida, demorar para escolher, e ainda quando escolher, ficar com uma sensação, por será que eu peguei o que era melhor mesmo, sabe? Ainda ficar frustrado com aquilo. Então, por exemplo, se você gosta de morango, com certeza você vai ver que de morango, dentro desses 47, deve ter uns 5 que tem morango. De chocolate deve ter uns 7. De massa de creme deve ter uns 4. Então, ou de fruta, deve ter uma meia dúzia de fruta mesmo. Ou sem leite, deve ter menos ainda. Então, o que é essencial para você? É que seja de chocolate. Ótimo, então você não vai escolher um em 47, você vai escolher um em 7. Facilitou, né? Fica menos perdido. Se você gosta de morango, você vai escolher um em 5. Então, elimine aquilo que não faz parte logo de cara. Já deixa só aquilo que realmente faz diferença para você, que é o essencial, fica mais fácil de escolher. Então, opções demais é a primeira força não essencialista. A segunda força chama pressão social. Então, nós fugimos do nosso essencial por causa da opinião dos outros, do que vão achar, do que todo mundo está fazendo. Inclusive, as pessoas têm um manual de como viver a sua vida, mas não sabem viver a delas. Então, elas sabem exatamente o que você deve fazer, comer, comprar, levar o seu filho, educar o seu filho. Então, existe muita pressão social e você acaba escolhendo baseado em pressão social. Então, hoje, mais perigoso do que o excesso de informação é o excesso de opinião. E quer uma dica? Compartilha menos o que você faz. Compartilha com um círculo menor. Se expõe menos à opinião dos outros. Porque quando a gente se expõe à opinião dos outros, a gente dá uma margem, a pessoa acha que você está pedindo ajuda. Às vezes você nem está falando nada, ela já vem. Agora, quando você fala, aí que a pessoa tem certeza que você quer a opinião dela. E aí acontece a pressão social e você acaba escolhendo, você vai por essa força e coloca na sua vida o não essencial. E a última, e não menos importante, né? Na verdade não é uma sequência, elas acontecem ao mesmo tempo, é a falsa ideia de que você pode ter, ser e fazer tudo. A mídia te convence que você pode fazer todos os cursos, comprar todos os itens daquela coleção, ser uma boa mãe, fazer isso, aquilo, você pode ser, ter, fazer tudo. Pode viajar o mundo. Você tem que escolher. Porque tentar fazer tudo é a receita para nada dar certo. Na verdade, quando você mistura opções demais, pressão social e essa falsa ideia de que você pode fazer tudo, tá exatamente aí a receita para uma vida que não satisfaz, para uma vida de frustração, para uma vida de estresse, sobrecarga e infelicidade eterna. Deixa essas 3 forças governarem a sua vida e você vai ver a miséria, né? A miséria do ser mesmo, não é miséria de ficar pobre, mas é a questão de nunca se sentir completo, completa e sempre estar muito longe disso, porque você está longe da sua essência. Essas 3 forças te desviam da sua essência. Eu vou depois compartilhar com vocês um material, mando através da Liz, que é um exercício para você ter mais clareza do essencial. Então, através são 3 páginas de PDF que eu minimizei aqui, para que vocês possam fazer esse exercício de fazer um mapeamento de como essas 3 forças
estão atuando na sua vida e qual delas está mais forte e o que você precisa tomar mais cuidado para se você quer realmente chegar na sua essência. Vou deixar para vocês depois esse exercício, é um PDF que eu vou compartilhar com a Liz. Eu chamo ele de barreira essencialista. E aí, resumindo aqui, qual é a mentalidade básica do essencialista? São 3 realidades. Tem nada a ver com as 3 forças, tá? Porque aqui também é uma tríade. Que a escolha é individual, você escolhe por você, você planta porque você que vai colher. Então, essa é uma realidade que você tem que encarar se você quiser começar a sua jornada dentro do essencialismo, é que a escolha é individual, ninguém pode escolher por você, porque também quem vai criar o filho depois é você. De que o que prevalece no mundo é o ruído, ou seja, praticamente tudo é barulho, tem muito barulho. E por último, o que você precisa perder para ganhar. Não existe só ganhar. Sempre que você escolhe uma coisa, você abre mão de outra. Não dá para ter tudo. É necessário perder para ganhar. A maior parte das coisas que existe no mundo é só barulho, você não precisa, você não precisaria nem estar ouvindo. E então não dê atenção a tudo. E a escolha é individual. Essas são as 3 realidades. E com base nisso vem a pergunta: qual problema você quer? Você tem uma aula ao vivo para assistir e o aniversário do seu primo. A aula não é gravada e, ao mesmo tempo, o aniversário do seu primo é no mesmo horário. Eu vou tentar assistir um pouco da aula, vou um pouco na festa do meu primo, ou eu vou lá na festa e, de repente, no meio da festa eu pego o celular e fico com o fone, dou uma ouvida. Não dá. Qual o problema você quer? Você quer o problema de falar para o seu primo que não vai dar para ir à festa ou você quer o problema de perder a aula? Você tem que escolher qual o problema você quer. Porque se você tentar fazer tudo, não vai dar certo. E se você fizer uma coisa bem feita, você não faz a outra. Então, existem alguns momentos que as coisas são excludentes. Não é e, é ou. É realmente ou. Tem história de uma pessoa que estava com a filha dele, decidiram dar um passeio, passaram um final de semana, saíram no sábado para voltar no domingo, e foi ele e a filha dele sozinho, curtir o aniversário da filha num hotel que a filha escolheu. E no jantar de sábado, que era o jantar de aniversário da filha, ele encontra um colega de faculdade que há 30 anos ele não via nesse mesmo hotel com a esposa, justamente no restaurante. Cumprimentou o amigo, deram abraços, mostrou a filha que eles não conheciam, na verdade, já fazia muito tempo que eles não se viam, e esse casal convidou, senta aqui com a gente, vamos jantar. Ele olhou bem, pensou e falou assim, não, hoje é o aniversário dela, eu vou jantar com ela. E pediu licença, corajosamente, e foi. Mas para ele era tão óbvio que foi simples, porque ele tinha certeza que se eles sentassem juntos ia ser aquela conversa nostálgica, super tediosa para a filha dele, e o dia era dela. Então, qual problema você quer? Você quer falar não para um amigo de 30 anos de faculdade ou você quer falar não para sua filha? Qual problema você quer? É muito importante ter presença de espírito nesses momentos, porque às vezes não é e, é ou mesmo. Porque é a capacidade de escolher que nos torna humanos. Animais não escolhem. Animal tem fome, come, tem sede, busca água, tem sono, dorme. A minha cadela, ela na hora do sol vai lá e toma sol. Ela não escolhe lá tomar sol, é o instinto. O animal, ele reage ao meio interno e ao meio externo. Então, ele reage, o homem age. O animal, ele é guiado por dentro, mas basicamente pelas necessidades, e por fora, pelas intempéries, as ameaças ou o que é atrativo para ele. Agora, o ser humano escolhe. Ele também tem inputs internos e inputs externos.
mas ele pode escolher. E se você não estiver exercendo a sua capacidade de escolher, você não está plenamente um ser humano. E eu vejo pessoas que são que nem bichos, que perderam a capacidade de escolha. A capacidade de escolha não pode ser escolhida, perdida e nem nos tirada. Ela só pode ser esquecida. Talvez tenha uma frase mais para frente aqui na minha apresentação que fale sobre isso. Mas no momento, eu vou falar aqui sobre a escolha dentro do pensamento não essencialista. O não essencialista, ele não escolhe. Ele é igual ao animal. Tenho que fazer. Tenho que dormir, tenho que fugir, tenho que atacar, tenho que beber água, tenho que comprar, tenho que. E ele abre mão do direito de escolher. Já o essencialista, ele escolhe fazer. É intencional. E ele exerce o poder da escolha. Uma pessoa que sabe escolher é invencível. Inclusive, tem um capítulo no livro que chama O Invencível Poder da Escolha. Tamanha é a força que tem a escolha. Na verdade, vocês estão aqui agora assistindo porque escolheram estar aqui. Então, e é a escolha de tudo que vocês fizeram ao longo da sua vida que tornou você quem você é. E se você não gosta do lugar que você chegou, você tem que rever suas escolhas, porque amanhã você pode escolher de novo, né? Mesmo coisas super complexas como carreira, marido, dá para escolher. Só que tem que ter coragem para reescolher. Isso que eu estava dizendo, a capacidade de escolher não pode ser dada nem tirada, só pode ser esquecida. Ela pode estar dentro de você adormecida. Então, quando você sabe o que é essencial, você tem que escolher o essencial. O não essencialista, ele pensa, eu posso fazer os dois. E ele se pergunta, gente, como fazer tudo? Igual a pessoa que tem a festa de aniversário e a aula e quer levar ficar no Zoom no ouvido aqui durante a festa, né? Como fazer os dois? O não essencialista, ele acha uma estratégia para dar um jeitinho de fazer tudo. Já o essencialista, ele fala, o que eu posso ceder para ganhar na troca? Onde eu quero investir tudo? A diferença é muito grande. A diferença é muito grande depois que você faz isso sistematicamente ao longo de um período da sua vida e que você implanta isso na sua vida. Sua vida passa a ser significativa e relevante, sua vida avança. E não é possível superestimar a desimportância de quase tudo. Ou frase complicada do Maxwell. Ou seja, a desimportância das coisas é tão grande que é impossível superestimar. Sempre que você fala, nossa, tem tanta coisa no mundo que eu não preciso, tem tanta coisa não importante, é mais do que você está pensando. Você está sempre subestimando a desimportância de quase tudo. Eu vou quase para Pareto. Eu acho que 80% das coisas na vida que acontecem, que te aparecem, as oportunidades, as notícias, não vale nada. Só 20% é relevante para que a sua vida vá para frente. Então, basicamente, se a gente pudesse ir por Pareto, a gente poderia colocar nossa atenção só naqueles 20% e a vida ia mudar demais. Sócrates, na sua época, em Atenas, ele... Então, vocês imaginem Atenas, né, um porto super cosmopolita, sedas, especiarias, até gente era vendida ali. Então, coisas do mundo inteiro, daquele mundo inteiro conhecido, circulavam ali. A Grécia era mas uma grande potência, e o Porto de Atenas talvez fosse um dos mais movimentados do mundo daquela época. E ali no porto mesmo, você podia ver os navios e também um grande comércio, com barraquinhas, né, com tendas, com esteiras no chão, com produtos, com comidas, com pessoas, com sapatos, sandálias, túnicas, vasos, tudo que você pudesse imaginar das maiores, tudo muito colorido, muito cheiroso, né? Tudo muito aromático. E Sócrates saía para andar naquela feira ao ar livre, e os discípulos dele falavam, Sócrates, mas por que você sempre faz esse caminho, você sempre passeia? E você nunca compra nada, por que você vai no comércio? Ele falava assim, na verdade eu gosto de passear para ver o tanto de coisa que eu não preciso. E isso passou a ser conhecido como um passeio socrático, né?
é interessante, de vez em quando eu faço meus passeios socráticos, né? E principalmente quando eu viajo também, né? Às vezes eu viajo sozinho, sem a Thalita, sem as crianças. Nós temos essa prática de viajar sozinho. A Thalita viaja sozinha, eu viajo sozinho. Nós viajamos juntos como casal e nós viajamos como família. Então tem todas as modalidades aqui. Viajar é muito importante, mas é bom viajar sozinho, bom viajar casal, bom viajar família inteira. E cada viagem é um mote, né? Mas as minhas viagens sozinho, eu faço meus passeios socráticos, passo nas ruas. Eu estive recentemente em Nova York e é muita oferta, é muita coisa. Você entra em shopping, você entra na rua, tudo. E assim, sabe quando você passa liso, como se fosse você um espectador de olhar tudo que o mundo tem e ver que você tem tanta coisa que você precisa de praticamente nada, pouquíssima coisa você realmente precisa. E esse passeio também tem que ser numa rede social, também tem que ser do ponto de vista social. Eu acredito que poucas coisas importam nessa vida. A gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais seletivo. Pessoas dizem que a gente vai ficando mais encolhido e mais chato, mas eu acredito que é quem não percebeu o movimento de cada um buscando a sua essência, que é mais no silêncio, em menos necessidades, mais autossuficiência e não egoísmo, né? Não egoísmo, mas é uma quietude, é uma solitude, não uma solidão. Tem gente que é muito barulhenta e não consegue ficar consigo mesmo. Então, normalmente essas pessoas, quando enxergam esse movimento, elas não interpretam direito, porque elas não entendem, porque você só entende quando você pratica, né? Tem gente que não consegue nem ficar em casa em silêncio, porque liga uma televisão e liga um rádio, né? Então, quanta coisa a gente não precisa, né? O que a gente precisa é ficar com a nossa própria essência. Para não me alongar mais nessa parte aqui, a gente vai para o sim e para o não, né? Se não for um sim óbvio, então é um não óbvio. Muita gente usa essa frase e ninguém cita, mas essa frase é do livro Essencialismo. Então, se você não tiver um sim ardendo dentro de você, é não. Isso torna as coisas muito mais fáceis. Se não for um sim óbvio, é um não óbvio. Porque não é uma frase completa. É bonito isso, né? Não é uma frase completa, não precisa explicar. Não é não. E a gente tem que ter coragem de falar o não. Pensa nisso. Olha o poder do não elegante. E a próxima etapa aqui agora desse nosso encontro hoje é um workshop sobre como dizer não. Prepare-se. O poder do não elegante. O não essencialista, ele evita dizer não para não precisar lidar com a pressão e o mal-estar social. Olha só, ele fala sim para ficar bem no social. Ele diz sim para tudo. Já o essencialista, ele ousa, porque no mundo de hoje, dizer não é ousar. Então, ele ousa dizer não com firmeza, decisão e delicadeza. E ele só diz sim para o que realmente importa. Então, essa é a diferença. Dizer sim para tudo ou dizer sim para o que realmente importa. Dizer sim para ser socialmente aceito ou dizer não com firmeza, decisão e delicadeza. Esse é o poder do não elegante. E vou dizer para vocês, muitas pessoas só conhecem dois extremos. Um sim simpático e um não grosseiro. Seria um sim, 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 e um não, não. Não existe só esses dois. Existem muito mais mistérios sobre o céu e sobre a terra, né? Do que imagina a nossa vã filosofia aí. Então, existem muitas nuances entre o sim simpático e o não grosseiro. Uma delas é, dentro desse degradê, é um seminão. Um seminão é assim: Bruno, a gente está fazendo um projeto, você pode participar? Tem uma reunião na quinta. Eu poderia falar, sim, sim, lógico, eu dou um jeito. Agora eu posso já falar um seminão. Eu falo, olha, eu vou consultar a minha agenda e eu te respondo. Isso pode ser. Eu não falei sim. Se eu precisar falar um não daqui 2 ou 3 horas, a pessoa não vai assustar. Então, isso seria o seminão. Calma, né? Um seminão. Fala, olha, eu preciso consultar as pessoas, eu preciso ver, eu vou ver. Igual de vez em quando meu filho fala, papai, podemos comer no restaurante japonês hoje? Eu falo, olha, Miguel, eu vou ver. Eu vou olhar na minha agenda, eu vou olhar no orçamento, calma aí. Eu vou ver se todo mundo vai, só vou eu e você, como é que é, vou falar com a sua mãe. Então, é um seminão.
Eu ainda não bloqueei, mas eu dei um break naquela expectativa. Isso é um seminão. Depois eu, com calma, posso conversar sobre isso. A segunda seria um delay, que ele parece com um seminão, e o delay e o seminão, eles estão muito juntos. Por quê? O que é o delay? É não responder de pronto. Alguém te manda um e-mail, você não tem que responder na hora. Alguém te manda um WhatsApp, você não tem que responder na hora. Alguém te pergunta, mesmo que ao vivo, você pode falar, não sei, eu preciso pensar. Esse é o delay. Porque é muito fácil falar um sim sem pensar. Cuidado! No mundo da tecnologia e da velocidade, a gente quer que as pessoas respondam rápido, a gente também quer responder rápido. Calma. Calma, imagina no tempo que a pessoa mandava uma carta para outra. Ela esperava 3 dias para a carta chegar e depois mais 4 dias para a carta voltar. Aí depois vem mais para frente, sei lá, um telegrama, um fax, né, que era mais rápido. E hoje agora o WhatsApp é instantâneo. Você não responde, a pessoa dá um print na sua tela e te manda lá os dois tiquezinhos azuis, fala, ó, eu vi que você viu, hein? Olha, tudo bem que eu vi. Então, delay. Calma, dê um delay. Segundo, é negociar. Já que você não pode negar totalmente, Bruno, a gente tem um projeto aqui, a gente quer a sua ajuda. Beleza, faz o favor, me manda por e-mail ou me manda pelo WhatsApp os 10 tópicos que você acha que eu posso ajudar, ou as 10 etapas, ou divide em etapas aí a minha ajuda e fala o que você vai precisar de mim. A pessoa manda e fala, olha, dessas 5 coisas que você mandou aqui, eu posso te ajudar com 2. Ah, Bruno, com 2 não adianta. Então tá, não sou eu que estou falando, não, é você. Eu estou falando que eu posso e você está falando que não te serve. Vamos negociar. Ah, Bruno, a gente precisa fazer uma reunião. E, tudo bem, mas para mim precisa ser daqui 2 semanas, porque eu estou terminando um projeto. Ah, daqui 2 semanas não adianta. Falar, então, você não vai poder contar com a minha ajuda, porque senão eu vou ter que atribular outra coisa aqui, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente vai negociar um prazo, uma quantidade, a gente vai negociar. A gente pode oferecer algo em troca, né? E aí, não é nessa negociação, tá? São coisas diferentes. Ah, Bruno, pode me ajudar com a minha mudança? Você tem uma caminhonete, uma caçamba boa, seu carro, você pode me ajudar com a minha mudança no sábado? Olha, no sábado não, no sábado eu já tinha planejado acordar, ir para academia, tomar um café da manhã com calma aqui com as crianças, e a pessoa tá me pedindo ajuda. Falou, não, mas olha, você pode usar minha caminhonete. Se você quiser, você pode pegar lá na sexta-feira à noite ou no sábado bem cedinho, você me devolve até meio-dia. Se você quiser, eu né? Ah, Bruno, pode me ajudar naquela reunião? Falou, olha, não posso te ajudar, mas você pode usar minha sala, porque eu não vou estar aqui. Pode fazer a reunião na minha sala. Bruno, você pode mandar uma carta de intenções para lá, falando disso? Falou, olha, não, mas você pode passar o meu telefone, se eles quiserem me ligar, eu estou sempre à disposição, estou oferecendo algo, certo? Usa e abusa do meu nome lá, e pode compartilhar o meu contato. Mas, assim, parar e fazer essa carta eu não vou conseguir para você, me desculpa, mas não tenho tempo hábil para fazer algo com qualidade para você, e, enfim, oferece algo. Tenha coragem de recusar, caso realmente você não vá. Então, aí é o não decidido, elegante e simpático, né? Simpático, assim, educado, um não fino, e ao invés de fazer o não grosseiro, certo? Então, existe um arco-íris, existe um degradê entre o sim simpático e o não grosseiro. A gente tem que transcender essa dicotomia, dessa dualidade, que faz com que a gente só pense em 2 extremos. Então, falar não é difícil para quem só conhece o sim e o não. Para quem não conhece o que tem no meio do caminho, vai ter que escolher entre o sim e o não. E na maior parte das vezes, porque a gente quer ser aceito, a gente fala sim. E isso não funciona. Não funciona porque não dá para falar sim para tudo. E com isso, a gente tem que concordar aqui com o Josh que metade dos problemas da vida decorrem de dizer sim depressa demais e não dizer não cedo o bastante. A gente tem que praticar o não rápido e o sim demorado. Hoje, para você tirar um sim de mim, é um casamento. Tudo que eu falo sim, eu caso. Quando eu aceitei vir aqui dar essa aula, eu casei com ela. Lógico que faça chuva, sol, chuva, canivetes, eu venho. Não é assim. Se eu tivesse um problema, se eu tivesse um filho doente, ou se eu tivesse algum empecilho,
ou se aparecesse na minha vida até não só pela dor, mas pelo amor também, se aparecesse uma mega oportunidade de eu fazer alguma coisa nesse horário, ou tivesse um coquetel, ou um lançamento que eu fosse imprescindível, ou se eu fosse convidado para uma viagem que ia cair bem nessa data, eu ia renegociar e, lógico, né? Igual um casamento, né? Eu casei com a Thalita, mas isso não é eterno, mas realmente é uma coisa que eu me comprometo quando eu falo sim. Então, eu analiso, eu olho, eu espero um dia, eu durmo com aquilo, e aí eu falo sim, vamos para cima. E se eu tenho qualquer dúvida, eu prefiro falar o não. Então, a minha vida está se tornando muito mais simples quando eu caso com aquilo que eu posso bancar. E o meu sim serve para isso. Ele não é banal, né? Ele vale a pena. Por quê? Porque eu quero investir a minha energia naquilo que é essencial para mim. E eu não quero ficar pulverizando, ajudando os outros a andarem nas suas vidas, ou simplesmente fazendo coisa que ninguém anda e nem eu ando, né? Em troca de realmente focar naquilo que é essencial para mim e que vai fazer a minha vida avançar no sentido que eu desejo. E o Peter Drucker fala que a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. É isso mesmo. Ninguém precisa de bola de cristal para saber como vai ser, não exatamente o amanhã, mas qual é o tom, qual é o tema, qual é o lema, qual é o mote do seu dia de amanhã. Você já está criando hoje o seu dia de amanhã. E o que você vive hoje, você criou ontem. Então é isso. É um presente hoje que vai criando o futuro, sempre com a sabedoria do aprendizado do passado. Mas se você quer prever o seu futuro, comece a criá-lo. Exerça o poder da escolha, encontre o que é essencial para você, elimine da sua vida o que não é essencial, e aí você vai começar a viver os benefícios do essencialismo, que não está pronto, que não é do dia para a noite e que é sempre uma construção, mas é ter em mente que o que a gente foca, cresce. Se eu foco no essencial, ele aparece. Se eu só fico pensando nele, numa vontade de colocá-lo em prática, mas não acontece. E pela minha prática, existem duas coisas essenciais que ninguém que está aqui vai fugir delas. O essencial é cuidar de você e de quem você ama. Ponto final. Exatamente nessa ordem. Tudo que a gente faz nessa vida tem esse final de objetivo, se você foca no essencial. Agora, passar horas rodando o dedo no feed do Instagram não é cuidar de você nem de quem você ama. Trabalhar para ganhar os recursos, para cuidar de você e quem você ama, você está focando naquilo que é essencial, porque você precisa do recurso para focar no essencial. Se distrair no trabalho e durante 5 dias fazer um trabalho que não valeu nem por 2, aí você está fugindo do seu essencial. Então, a gente está sempre se perguntando se a gente está colocando energia naquilo que contribui para aquilo que é essencial na nossa vida. E isso não é básico, não, viu? Cuidar de você e de quem você ama não é básico, é o must, tá? É o suprassumo. Todo mundo quer isso, é luxo. Uma pessoa que tem tempo, saúde e dinheiro para cuidar de si mesma, e uma pessoa que tem tempo, saúde e dinheiro para dedicar às pessoas que ama. Se não for isso, se qualquer outra coisa tiver antes dessas, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada, né? Reflitam sobre isso. Eu super agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês a minha abordagem do essencialismo. É uma prática de 7 anos. E cadê? Eu tinha até trazido aqui os 2 livros, talvez fique pequeno aqui nesse quadradinho que eu tô, mas eu tenho os meus 2 aqui, vocês vão ver que um tá marrom, esse aqui eu já li mais de uma dúzia de vezes, e aí eu comprei esse capa dura, esse aqui é meu xodó, esse aqui é o branquinho, o durinho, e esse aqui é o rabiscado, que livro bom é livro usado, mas esse aqui fica quase como assim, é um amuleto, esse aqui é um amuleto, porque eu gosto muito, leio todo ano eu reforço meus votos, janeiro, seja eu na praia, na montanha, estou de férias, onde for, eu levo o meu essencialismo e leio de novo, porque eu sou outra pessoa, ninguém se banha no rio 2 vezes, né, porque não é o mesmo rio nem a mesma pessoa, então, toda vez que eu mergulho nesse livro, não é a mesma coisa, é um caminho de vida,
é um caminho de vida. Tem gente que lê, sei lá, 15 livros por ano e não consegue aplicar um. Se você, ao longo da sua vida, ler uma dúzia de livros, escolher uma dúzia de livros que para você foram relevantes, se conseguir aplicar aquilo, sua vida já vai ser outro patamar. Então, eu acredito mais em aplicar o que é relevante do que ficar nessa obesidade de informação e não aplicar nada, porque saber e não fazer é ainda não saber. Saber é saborear. Se você não saboreou, você não sabe. Você pode até falar que você conhece, mas você não sabe. Só sabe quem mergulha, quem pratica. E com isso eu desenvolvi um projeto que chama Essencialista, para compartilhar com as pessoas o essencialismo. Então é isso que me traz aqui hoje, né? O projeto, o Essencialista. Desse projeto nasceu um perfil que eu convido vocês para seguirem. Fica aí o meu convite para quem quer temas de essencialismo, dicas práticas, dicas de ferramentas. Lá na minha bio tem ali um link que eu tenho um guia gratuito de 6 aplicativos que melhoraram a minha produtividade 300%. É verdade, triplicou a minha produtividade. Para facilitar para vocês, tem esse QR Code que eu deixo aqui na tela. Quem estiver assistindo depois pode mirar para ele, já cai direto lá, ao invés de ter que escrever o essencialista, né? O essencialista pode mirar para esse QR Code aqui, que cai lá no perfil. Então fica aí o meu convite para seguirem o perfil. E eu tenho uma notícia boa que eu nem tinha falado para a Alice, que eu vou falar sobre o programa OPA, né? O que é o programa OPA? Não é o meu objetivo vir aqui e nem vender nenhum curso, né? Longe disso. Na verdade, é só falar para vocês o que é possível e o que existe. Nesses 10 anos como consultor e nesses 7 anos aí como estudante, aí, aprendiz e praticante do essencialismo e propagador disso, eu juntei toda a minha experiência das minhas mentorias individuais, das palestras, do que eu faço dentro das empresas, das minhas aulas, da minha experiência de vida, e criei o programa OPA, Organização, Produtividade e Atitude. Organização para não deixar o dia a dia virar um caos. Eu disse para vocês que a organização salvou a minha vida. Produtividade para fazer as coisas com menos esforço, com mais estratégia, eliminando da vida desperdício de tempo, saúde, dinheiro, produtividade. E atitude. Atitude para mudar hábitos, atitude para focar no essencial, atitude para ter coragem de dizer não para o resto. Eu acredito que uma vida significativa, a vida OPA, é uma vida com organização, produtividade e atitude, exatamente nessa sequência. Primeiro a gente organiza, quando a gente organiza, a gente otimiza através da produtividade e a gente tem espaço e clareza para tomar as atitudes certas para mudar a nossa vida. É um programa de equilíbrio de vida, de clareza, de equilíbrio. Basicamente, eu poderia dizer que é um programa de equilíbrio de vida pessoal e profissional, para a gente ser mais eficaz, mais eficiente, tanto na vida pessoal quanto na profissional, conseguir focar no essencial e viver a vida que a gente quer, desenhar a nossa vida, sair da vida comum e construir a sua própria vida. Esse é o programa OPA, e que também é uma interjeição, né, que muita gente usa. Então, OPA é uma coisa boa, né? OPA. A vida OPA, ela é gratificante e o programa OPA é para isso. O programa OPA ele é composto de uma trilha de 9 semanas. Então, são 3 etapas de 3 semanas cada. A primeira etapa chama OPA Starter, onde você vai conquistar a organização. A segunda etapa de 3 semanas chama OPA Pro, onde você vira Pro, do Starter você vai para o Pro, e aí você tem produtividade. E o último seria o OPA Master, onde você masteriza o que você aprendeu e conquista e tem coragem para tomar as atitudes necessárias para mudar a sua vida. Então, existe uma trilha de 9 semanas com aulas, ferramentas, aplicativos, tutoriais,
investindo 1h30 por semana, em 9 semanas você fez a trilha inteira para a sua vida OPA, e paralelo a isso tem aulas que não fazem parte da trilha, que são minhas e de professores convidados. Tem aula da Liz de mapa mental, tem aula de mindfulness, tem aula de procrastinação com um especialista, tem aula de finanças, tem aula com uma nutricionista que vai te ajudar a entender por que você come, e não o que você come, mas por quê. Mais importante saber o que é saber por que você come, por que você busca o alimento e põe ele na boca. Existem várias fomes. Então, são conteúdos com especialistas que ampliam o seu horizonte para você pensar diferente sobre aquele aspecto, que eu chamo isso de mini cursos com atividades práticas. Então, hoje o programa OPA tem a trilha de 9 semanas e já tem 12 mini cursos com atividades práticas nessas áreas que engrandecem a sua vida. E todo mês, além das aulas que são gravadas, a trilha é gravada, as aulas estão gravadas, existe uma aula ao vivo no Zoom com todos os alunos, uma aula nova, que pode ser comigo ou com o professor, que vira mais um mini curso depois que fica gravado. Então, o programa OPA tem uma linha clara, uma trilha clara, e também tem outras aulas que ficam lá gravadas, fora da trilha, e também é um programa interativo, né? Porque todo mês tem aula nova ao vivo. Então, ele é um programa que tem uma trilha clara, mas, ao mesmo tempo, ele é interativo e está sempre crescendo. Só quis dizer que talvez essa é a maneira mais fácil de vocês terem um conteúdo, né? Mais conteúdo como esse que eu trouxe para vocês. Hoje eu trouxe a aula de essencialismo de dentro do programa OPA. Esses mesmos slides são da minha aula, então eu trouxe aqui para vocês, não é uma amostra, essa aula de essencialismo é realmente o que eu ensino para os meus alunos lá. Tem um pouco mais de exercício, tem outras ferramentas que no momento aqui eu não consegui passar para vocês de essencialismo, mas o que eu trouxe para vocês era o conteúdo que era possível nesse momento, mas ele representa o que tem lá dentro. E a boa notícia é essa, isso eu não falei para a Liz, eu falei para ela que eu falar do programa OPA, a boa notícia é essa, eu criei um cupom de desconto de 30% que chama LIS30, e eu vou abrir 3 vagas, combinei com a agência que é minha sócia, né, que é minha parceira nesse produto, ele está no Hotmart, eu combinei que a gente ia liberar 3 vagas com 30% de desconto com esse cupom. Então, esse cupom pode ser usado 3 vezes. Quando ele for usado pela 3ª vez, a 4ª vez já não entra mais. Então, 3 pessoas, se quiserem, que estão aqui no ao vivo ou que estão assistindo gravado, então podem usufruir aí dessa facilidade para entrar com desconto. Depois a Liz vai colocar para vocês, ou na descrição do vídeo aqui embaixo, a Liz pode colocar na descrição do vídeo esse cupom e o link para entrar no programa OPA, certo? Então, vocês aí estão convidados, convidadas. Eu agradeço super pela oportunidade, Liz. Agradeço de coração por estar aqui e espero que esse conteúdo tenha sido relevante. Quem quiser, de alguma maneira, continuar, siga o perfil, lá tem bastante conteúdo interessante. E quem quer realmente fazer a trilha para a vida OPA, aproveita o cupom, né? Ele não é por tempo limitado, ele é por número de usos. Maravilha? Obrigado. Eu sou Bruno Andrade, do perfil O Essencialista. Vocês sabem onde me encontrar. Mandou direct lá, eu mesmo que respondo. Eu faço questão de responder. É um perfil que eu cuido com muito carinho. Obrigado, Liz. Obrigado a todos e todas. E boa vida essencialista para vocês, porque qualquer passo no essencialismo não existe arrependimento. Ninguém vai chegar no fim da vida e vai falar, como eu me arrependo de ter focado na minha essência. A questão é o contrário. As pessoas no seu leito de morte se arrependem de ter investido tanta energia no que não é essencial. Boa caminhada para vocês. Eu estou sempre à disposição.